Salmo de número 32 é o texto que nós leremos hoje para refletirmos nesta palavra do Senhor. Salmo 32 é um salmo de Davi, é o salmo que, só para você situar no contexto, é o salmo que Davi profere, essa oração de Davi, após ter resolvido o caso de adultério e de homicídio. Depois que ele pegou a mulher do camarada, adulterou com ela, mandou matar o marido, tomou posse dela, e aí a criança, fruto daquele pecado, morre. Depois de resolvido isso com Deus, aí ele escreve, antes de resolver com Deus, ele escreve o Salmo 51, quando ele é confrontado por Natã, dizendo que ele era o homem que foi mau caráter e cometeu injustiça. E após ele ter rasgado suas vestes, pedido perdão, se arrependido, aí ele então escreve esse Salmo 32, que diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Outra versão diz que o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservas das angústias e me cercarás de canções de livramento. Até aí. Feliz é o perdoado. Aquele que foi perdoado, a alegria que brota do seu ser. Bem-aventurado, cheio de razão para viver, é aquele que fez as pazes com Deus. Felizes são aqueles que se enxergaram e, analisando a si mesmo, perceberam suas quedas, suas fraquezas, suas transgressões, e caindo em si, levantaram-se e voltaram ao Pai arrependidos e foram alvos do abraço divino, cheio de perdão. Aleluia! Porque feliz é o perdoado. De sorte que eu posso inferir que aqueles que ainda não fizeram as pazes com Deus, que ainda não tiveram a alma pacificada, não há coisas, nem posição, nem status, nem dinheiro, nem lugar geográfico, nem companhia, que traga ao seu ser a possibilidade de felicidade. Porque felizes são os perdoados. Felizes são aqueles que a culpa não corrói a sua mente. Felizes são aqueles em que a culpa os deixa dormir. Bem-aventurados, cheios de alegria, fazedores de planos e pacificados do coração, são aqueles que experimentaram e confiaram e se entregaram ao amor perdoador de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Amados, nós estamos aqui nessa noite para celebrarmos isso, celebrarmos o perdão, celebrarmos o recomeço, celebrarmos a possibilidade de retorno ao Pai, celebrarmos nessa noite, através da ceia, a possibilidade de que as sombras que ofuscam a imagem de Deus em nós sejam desfeitas.
Estamos aqui nessa noite, porque é através da cruz, através do perdão, que eu sou reconfigurado, reconectado ao Pai, e a partir dessa reconexão, desse engajamento, dessa volta, desse arrependimento, dessa prostração diante dEle, eu volto a ter em mim a imagem dEle, eu volto a ser, de fato, quem eu nasci para ser, que é filho amado, que é feliz. Aí eu lhe pergunto, querido, como que está você nesse 2022 que apenas começou? Você é feliz por ter sido perdoado ou você nem se enxerga pecador ainda? Porque o grande problema é que muitos de nós mudamos os conceitos sobre pecado. Olha aqui para mim, todos vocês. O grande problema nosso é que nós estamos mudando o conceito de pecado para fraqueza, para vulnerabilidade, para fragilidade. Nós estamos mudando o conceito de pecado para traumas. Nós estamos mudando o conceito de pecado para maldição hereditária. A culpa é dos meus pais, é dos avós, é dos que já morreram, é da sociedade. A culpa é de todo mundo menos nossa. E isso tem uma certa verdade quando se fala de traumas, de reconfigurações do passado. E sim, é verdade, mas pecado é pecado. E só haverá perdão, liberdade e felicidade o dia que primeiro nós reconhecemos que nós somos pecadores. E o que é ser pecador, querido? Ser pecador é estar distanciado de Deus. Ser pecador é estar com a imagem de Deus que nós somos criados, essa imagem distorcida em nós. E uma vez que eu não sou quem Deus programou e criou para que eu seja, há uma infelicidade no meu ser. O Davi, por ter pecado e pecado de forma gravíssima, ele diz que enquanto eu escondi, enquanto eu ocultei o meu pecado, as minhas forças se acabaram. O meu humor não teve mais brilho. Agora, primeiro, nós precisamos entender que nós somos esse tipo de gente. E quanto mais eu me distancio de Deus, quanto mais eu estou longe do Pai, mais gente ruim eu vou me tornando. Porque eu já sou gente ruim por natureza. E o que faz com que essa ruindade do meu ser, que essa natureza pecaminosa, desajustada, desconfigurada, sofredora, que gera conflitos na minha mente, no meu coração, o que faz isso aplacar e ser mudado é a reconexão, é o retorno, é a volta ao Pai, é o reconhecer-se. Tende misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou pecador. E essa noite, quando eu pego o cálice com o suco da videira e o pedaço de pão simbolizando o corpo e sangue de Cristo, é momento de se reconhecer pecador. É de reconhecer que 2022 só será melhor se eu e você nos enxergarmos, nos reconhecermos carentes da graça e da misericórdia de Deus, porque a um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. O salmista Davi diz no 51, o salmo que eu disse aquela hora, que na verdade ele nem sacrifício e holocausto o Senhor não quer. O que ele está dizendo é que não adiantava, Davi, você vir para o templo, oferecer sacrifício, holocausto, cânticos, etc., que se você não tiver um coração contrito, quebrantado, não resolve. Deus não quer isso. Deus não está preocupado com o rito. Os ritos são pedagógicos, os ritos são para despertar nossa consciência. São simbologias necessárias para despertar em nós a consciência de um ser caído. Somos pecadores. Agora, o que Deus espera de nós? Um coração contrito e quebrantado, para não ser desprezado por Deus. Que nesse ano nós comecemos a nos enxergar, a sermos mais humildes, menos arrogantes, a sermos menos presunçosos. Quem somos nós, queridos? Diante do... Não é nem universo mais, porque o universo é uno, agora são multiversos. O que sou eu diante do universo? Um micróbio, um serzinho insignificante. Por mais que eu tenha consciência, eu tenho pensamento, eu tenho inteligência, mas tudo que nós sabemos, Paulo vai dizer que tudo que nós sabemos, todo o nosso conhecimento ainda é em parte. Diante da grandeza de Deus, das coisas criadas, a nossa compreensão é pequenininha.
E por que então eu vou me gloriar? Por que eu vou achar que eu sou alguma coisa? Por que inclusive eu não vou reconhecer que eu ainda sou bastante desajustado? E é noite então desse reconhecimento, amados. É noite de nós avaliarmos, refletirmos sobre nós e perguntar se talvez a causa da infelicidade do nosso ser não é justamente porque nós nos enxergamos ainda, porque nós continuamos arrogantes e não percebemos que o pecado nos sonda. O fariseu subiu ao templo para orar, e lá orando ele dizia que ele era gente boa. Ó Deus, Pai eterno, eu te agradeço porque eu não sou igual a esse outro publicano que está do meu lado, porque eu sou bom, eu dou dízimo, eu faço orações 3 vezes por dia, eu venho ao templo, eu dou esmolas, olha, eu sou eu. E a Bíblia diz que ele orava consigo mesmo, nem era com Deus, porque Deus não ouve esse tipo de oração de presunçosos. Aí o publicano, que era o mais desprezível na sociedade de Jesus, diz que o publicano sequer olhava para cima, mas batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Aí Jesus diz: e quem que desceu perdoado? O que se reconheceu pecador, porque o outro estava ali, baseado na sua farsa, na sua hipocrisia, nas performances que ele criou para atender às demandas de uma religião da qual ele frequentava. Quem desceu justificado foi o pecador que compreendeu que precisava da misericórdia e da graça do Pai Celeste. Felizes os perdoados. Você é feliz por ter sido perdoado? Aí entra outro detalhe, ele falou: enquanto eu escondi, eu não tive paz no coração. E veja bem se não é esse o dilema da nossa sociedade. Aquilo que muitas vezes nós achamos que é conflito psíquico ou desconfiguração da personalidade do ego, que existem como ciência, a gente sabe disso, muitas vezes, na verdade, é falta de paz com Deus, é falta de perdão. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? Os conflitos, as tristezas, as angústias do nosso ser, muitas vezes são por causa da culpa que mora em nós. E muitas das vezes isso acontece porque nós ainda não percebemos o que Deus fez por nós. Quando eu falo de reconhecimento de pecado, de confissão inclusive, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, e não é confessar para o padre, não é confessar para o pastor, não, é confessar-se para Deus e para aqueles que você ofendeu, se for possível. É confessar uns aos outros. Tiago vai dizer: confessai os vossos pecados uns aos outros. E que se você ofendeu o irmão ou a irmã, vai, confessa, me perdoa, se ajuste, se reconcilie. Essa confissão é algo positivo, essa confissão é algo saudável, essa confissão faz parte do quê? Da restauração do ser. O provérbio vai dizer: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quem confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia, perdão, é feliz porque teve as suas transgressões perdoadas. Agora, o perdão já foi conquistado por Cristo na cruz. O perdão maior, que é a reconciliação com Deus, já foi feito de graça. O preço já foi pago. E talvez você fique aí com medo de Deus, distanciado de Deus, achando que Deus não te ama, que Deus não te abraça, que Deus não te perdoa, e a infelicidade toma conta do seu ser. A ceia vem falar da cruz. A cruz é a acessibilidade a Deus, é a porta da graça escancarada, é o caminho de volta preparado ao Pai. A morte do Cristo que nós celebramos nessa noite é a possibilidade do novo ser feito na nossa vida, mas nós ficamos lá presos, achando que não estamos agradando a Deus, e no marasmo do nosso jeitinho de ser, e o jeitinho brasileiro ainda, que é pior ainda. Então essa noite de você perceber o amor de Deus, amados, e ao participar, nós vamos ler um texto em que diz que era para o homem examinar-se a si mesmo e comer do pão e beber do cálice. Não é examinar para não comer e para não beber, não, é examinar para comer e beber, porque o perdão já foi providenciado. O que te custa
crê nisso, nesta verdade? Por que que você não toma posse dessa verdade? Que há perdão de Deus disponível para você em Cristo Jesus. Por que que a culpa do passado, dos pecados, que você até já pediu perdão para Deus e para você mesmo e para o próximo, ainda fica matinando na tua mente, fica incomodando você? Se Deus já te perdoou, o que mais você precisa? Aproprie-se dessa verdade. O está consumado de Cristo, nós já aprendemos aqui na cruz de Cristo, já deixou claro que não há mais o que ser feito. Tudo foi feito. Irmãos, comece esse ano partindo desse princípio que a felicidade é para os perdoados. Partindo desse princípio que feliz, olha o que o salmista fala, feliz é aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Perdoe-se, perdoe o próximo, peça perdão a Deus, recomece a vida, recomece de um outro jeito, recomece dependente de Cristo, dependente da cruz, recomece em humildade e em graça e em amor, recomece esse ano com uma nova perspectiva de vida e perspectiva inclusive mental. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mensagem do Evangelho, ela é racional, ela é espiritual, mas passa pela racionalidade, passa pelo crivo da nossa mente. Não é só sentimento, ela afeta os nossos sentimentos, mas ela é racional. Que você perceba, compreenda e creia, definitivamente. Crer é questão de fé, mas mentalizar, estudar, perceber, ler, ouvir bem, é exercício mental. A verdade do Cristo que perdoa. Feliz é esse que tem essa consciência. Feliz, no versículo 2, é aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Olha o salmista aí. Em quem não há falsidade. Em quem é quem é. Em quem não cria performance. Nós vivemos na sociedade performática, onde inclusive nem sabemos quem nós somos, porque nós somos o apelo que a mídia quer que nós sejamos. E a gente vê isso muito bem definido nas mídias sociais. Você olha e percebe que, quem será que é fulano? Quem será que é ciclano? De tanta exposição, e não estou dizendo daqueles que vivem da mídia, que vivem da performance, vivem da imagem, não, estou falando do pessoal em si, que vai, cria-se um papel para atender uma demanda, cria-se uma performance para atender uma estética, sociedade da estética, é tão bonitinho que as fotos, eu sempre falo isso, né? É tão bonitinho que as fotos de Facebook, de Instagram, é coisa mais linda, está com 70 anos, não tem uma ruga, tudo filtro, que coisa linda. Ok, é direito seu, mas não é verdade, você sabe que não é. Depois você olha no espelho e fala, meu Pai Celeste, tem misericórdia de mim. Mas e daí que mal tem enrugar? Que bom que você enrugece, cria rugas, cabelo branqueia, no caso do meu já cai antes de branquear. É a fase da vida, isso não vai me diminuir o meu valor, não vai diminuir nada. Então há uma demanda, uma busca por respostas a um produto que se vende, e a massa de manobra vai indo. Eu não estou falando contra as mídias, eu também tenho minhas mídias sociais, eu estou dizendo que nós precisamos cuidar para não criar um ser que não somos nós, e quando a gente cria e vive um ser que não somos nós, certamente a infelicidade vai fazer gestão do nosso ser, porque você não se sustenta, ninguém sustenta uma farsa por muito tempo, uma hora a casa cai. Cai ou não cai? Cai. Feliz então é esse que é perdoado, é esse que não vive na hipocrisia, é aquele que tira as máscaras, é você quem você é, pela graça e a misericórdia do Senhor, isso é maravilhoso. Aí ele continua dizendo, versículo 6 do final, o 7, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, olha aí, quem é perdoado por Deus, tu és o meu abrigo, lugar de seguro, lugar de refúgio, lugar de acolhimento, lugar de descanso da alma, lugar onde a tempestade bate e você está protegido, sacode você, mas você não se abala. Tu és o meu abrigo,
tu me preservarás das angústias. E quantas angústias que nós criamos por causa da demanda midiática, social e capitalista e consumista. E me cercarás de canções de livramento. Tem outro versículo na Bíblia que diz que Deus nos dá canções à noite. Na noite das trevas. Aliás, os melhores cânticos foram dados nos momentos de sofrimento. Agora Ele me cerca de canções de livramento. Eu celebro Deus, porque eu sei que Ele sempre me livrará. E se Ele não me livrar do vale da sombra da morte, Ele passa comigo de forma que eu saio do outro lado mais gente, mais fortalecido, mais amável, mais confiante nesse Pai que é o nosso pastor. Viva e celebre esse perdão, amado. Viva e celebre essa alegria desse Deus que nos ama.